Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, professor, professora, aluno, aluna, a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal, como sempre, é trazer subsídios, sejam subsídios doutrinários, subsídios teológicos, subsídios sociais, históricos, culturais, todos os tipos de subsídios que pudermos disponibilizar aqui no canal para ajudar o professor, a professora, a agregar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, matérias que venham fazer com que o seu estudo, o seu ensino, a sua aula seja cada dia mais eficiente. Então aqui estaremos fazendo todas as semanas vídeos novos no canal para que você tenha subsídios, tenha mais elementos a agregar na sua aula e assim a cada dia os alunos estarem aprendendo mais e mais com a palavra de Deus. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, te agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos likes, pela divulgação, pelos comentários, sempre que posso estou respondendo aos comentários dos inscritos no canal. E você que está acessando o canal EBD em Ação pela primeira vez e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no canal. Tem uma tarja vermelha com as letras brancas escrita inscrever-se. Clique nela e você tornará um inscrito. Estando inscrito, você vai assistir os vídeos. E se gostar dos vídeos, você pode dar like. Dê bastante like, divulgue nos grupos, divulgue para os amigos, para os irmãos. Você pode ativar o sininho que está aí no seu canto direito do vídeo. Porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu posto vídeos novos aqui, você vai receber uma notificação, como se alguém estivesse dizendo, tem vídeo novo no canal. Corra lá e assista. Então você vai assistir em primeira mão, só receber uma notificação, vai perceber no seu aparelho aí que tem vídeo novo e vai assistir os vídeos novos. Você também pode acessar as aulas de trimestres passados. Elas estão disponíveis em pastas chamadas de playlists. Então essas pastas têm o trimestre inteiro. Clique em cada pasta, você vai ver o comentário das lições, tanto das lições bíblicas dos jovens, quanto das lições bíblicas dos adultos. A lição de número 2 está datada do dia 14 de julho de 2019, com o título A Mordomia do Corpo. O texto áureo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. A verdade prática: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Então a lição de hoje ela vem falando sobre a mordomia do corpo. E, em primeira mão, a lição vai mostrar na introdução, nos primeiros tópicos, a importância do corpo. Por que o corpo é importante? Alguém já dizia que o corpo é um invólucro da alma. A alma, para entrar em contato com o mundo matéria, ela precisa do corpo matéria. Então o corpo, ele sendo uma matéria, a alma ela entra em contato com a matéria através do corpo. Então o corpo é o invólucro da alma, é a embalagem que a alma e o espírito estão inseridos dentro dele. E como a lição mesmo diz, a formação maravilhosa do corpo. O salmista disse que de um modo tão terrível ele foi formado. Ele diz mesmo desde o invólucro da alma, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então, a forma que o corpo é formado, no momento da concepção, é que vem a vida, tanto a vida da alma e do espírito, como posteriormente a formação desse corpo, ela ainda constitui-se um mistério. Quando nós olhamos para a criação do homem, o primeiro homem, nós acreditamos na obra da criação, no criacionismo, que Deus criou Adão e ele fez do pó da terra. Por isso que alguns estudiosos do organismo humano
dizem que no corpo do homem existem os mesmos elementos que existem também na terra. Então nós temos o ferro, nós temos diversos outros elementos que poderíamos citar aqui, que não é o objetivo trazer todos os elementos que compõem o corpo, mas o professor ele pode pegar esse link e dar uma pesquisada, os elementos que tem o nosso corpo. Quais são os elementos químicos que há no nosso corpo, que também há na Terra? É uma questão que deve ser estudada, é uma dica para você, professor e professora. Faça uma busca disso, faça uma comparação. Os elementos químicos que existem no nosso corpo e os elementos químicos que também existem na Terra são semelhantes. Aquele livro Espírito, Alma e Corpo de Tácito da Gama Leite Filho, um livro antigo que ele fala sobre o corpo, especialmente também sobre a alma e o espírito, ele até faz um levantamento. Se fosse extraído do corpo humano todos os elementos químicos que há e fossem vendidos, quantos custaria esses elementos? Qual o lucro que daria? Esse livro também é uma recomendação para a leitura, faz parte também deste assunto. Se vocês quiserem adquirir, dê uma busca aí neste livro. No segundo ponto, o comentarista fala sobre a estrutura do corpo. Então ele fala sobre as questões das células. Existe também outro ponto que pode ser explorado para levar para os alunos compreender o valor, a importância, a complexidade do corpo, as questões do sistema nervoso do corpo, os músculos, os tecidos, os ossos, todos os órgãos do corpo, a estrutura óssea deve ser também levantada. Fazer esse levantamento e levar para a sala de aula ajuda a entender a característica e a estrutura, a importância e o valor do corpo, né? A complexidade que Deus formou isso. Porque até pouco tempo a ciência estava impressionada com a questão do coração. O coração era o centro do corpo humano. Se o coração parasse de bater, a pessoa morreria. Então, o centro do estudo da medicina, há tempos atrás, era o coração, era a parte mais importante. De tal forma que as pessoas diziam, você mora no meu coração. Quer dizer, e faziam referência ao coração da bomba mesmo de sangue. Mas agora, com o avanço da medicina, o coração já não é mais uma estrutura complexa. Os médicos podem trocar o coração, fazer um transplante do coração. E se não houver um transplante, eles podem até colocar um coração artificial, até que haja ou surja um coração válido para o transplante. Então não são mais as questões do coração que implica a medicina, mas agora nós estamos vivendo no período chamado na neurociência, onde as pessoas estão estudando o cérebro humano, os neurônios que estão no cérebro humano, os elétrons que compõem todos esses fios que dão milhões e milhões de quilômetros. Essa é a complexidade. Estão estudando sobre a plasticidade cerebral. Como que o ser humano pensa, o que está no cérebro para que o ser humano seja tão inteligente ou possa adquirir uma aprendizagem muito grande. Então a estrutura composta no cérebro. Albert Einstein, quando ele morre, as pessoas fizeram questão de olhar o cérebro dele, fazer um estudo, porque na mente dele, naquele período, ele tinha um cérebro muito grande para guardar ou armazenar tantas as coisas. E descobriram que o cérebro dele era até menor do que o comum do cérebro humano. Então as questões não estão implícitas somente na massa encefálica no cérebro, mas também no que opera esse cérebro, esse motor. O cérebro é que conduz todo o corpo, todos os comandos do corpo. O piscar, o olhar, o falar, o agir, o tato, o andar, a movimentação do corpo, tudo são proveniente dos comandos do cérebro. Ele que dá os comandos para que o braço pegue, a perna anda, levante, etc. Então, se o cérebro está falhando em algum momento dessa parte, o corpo humano também vai ter essas questões de falha. Então, a neurociência, que é hoje a medicina que implica os homens, que traz tanta complexidade que eles observem que parece-me que o cérebro é infinito. Não dá para estudar milhões e milhões de sistemas nervosos, de elétrons, de neurônios que existem aí no cérebro humano. Agora, nós que acreditamos que na Bíblia, que diz que Deus criou o homem, a sua imagem, semelhança, e o homem foi feito, então, alma vivente, essa carne que existe, o corpo,
é proveniente da criação divina. E no segundo tópico, o comentarista faz essa diferença de corpo que a Bíblia fala, os corpos, né? Por exemplo, a dimensão espiritual do corpo, primeiro ponto, o corpo segundo as Escrituras. Aí nós temos corpo do pecado. Que expressão que é essa que a Bíblia traz? Corpo do pecado. Ela está fazendo uma referência, que é uma figura de linguagem, dizendo que o corpo do pecado é o velho homem. Está se referindo à velha natureza. Como a própria lição está abordando, o corpo do pecado é o velho homem, é a vida velha antes de encontrar a Cristo. Porque depois que as pessoas encontram Cristo, a vida é mudada. Então essa é a questão. Todos que tiveram um encontro com Cristo tiveram suas vidas mudadas. A mulher samaritana, quando ela encontrou a Cristo, ela deixou o quê? Deixou o balde, a corda, a água, porque quem encontra Cristo deixa alguma coisa e tem uma vida nova. Então essa vida velha de pecado que ela levava, ela passa a deixar e ser uma nova criatura. Então este deixar o que ficou para trás é o corpo velho, é o corpo do pecado, a velha natureza, a natureza pecaminosa. O mendigo Bartimeu, quando encontrou Cristo, ele deixou a vida de mendigagem, a capa, a cegueira, e passou a ser um outro nome. Então essa vida que ele deixou para trás é o velho homem, é o velho corpo, ou corpo do pecado, como diz a lição aqui. E ainda a casa terrestre. A Bíblia expressa essa expressão de casa terrestre para falar exatamente do corpo. Corpo como a estrutura matéria. A matéria que a gente vê, que nós pegamos, porque nós temos a vida material e a vida imaterial. Então a nossa vida material, o corpo que entra em contato com todas essas questões da natureza, que sente o calor, que sente o frio, que sente o peso, a leveza ou qualquer outra estrutura, até mesmo a textura, esta é a situação do corpo, casa terrestre. O corpo também é chamado de templo do Espírito. Tanto o Espírito do homem já habita nesse corpo, né? Quanto o Espírito de Deus. Nesse caso está falando do Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus ele habita no nosso corpo, junto com a alma e o Espírito. Porque entendemos as coisas de Deus a partir do Espírito de Deus comunicando para o nosso Espírito. Então por isso que é templo e morada do Espírito. Jesus Cristo disse isso em São João 14, 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Então quando Deus vem morar no nosso espírito, quando Deus vem morar no nosso corpo através do Espírito de Deus, então aí nós somos casa de Deus, como diz os escritores hebreus, morada de Deus, templo do Espírito. Agora, o corpo peca. Quais são os pecados contra o corpo? Aí nós temos algumas aqui que a lição coloca: prostituição, adultério, fornicação, que é o contato corporal, adultério. Né? A Bíblia diz que o que se deita com uma meretriz faz-se um corpo só com ela, porque nesse momento estão copulando, é um corpo só. Então este é o pecado do corpo, o corpo comete pecado. Então nessa situação aí de adultério, fornicação, que é a questão de solteiros, também é a junção de corpo. Então o corpo está pecando ali. Lógico que primeiramente pecou a alma, pecou o espírito, para depois a ação ser complexa no corpo, ou ser desenvolvida, desdobrada no corpo, ser consumada no corpo. Então a alma que domina o corpo, essa alma pensou, desejou e o corpo executou. Então o corpo também tem responsabilidade neste pecado, traz sua cicatriz do pecado. A homossexualidade também é uma questão de pecado do corpo, e a Bíblia até chama de abominação. A homossexualidade é uma abominação porque é algo antinatural, são questões antinaturais. Quer dizer, esses canais que acontece o sexo da homossexualidade entre pessoas do mesmo sexo, ele não foi feito para essas atitudes, para esses atos, por isso que é antinatural. O ânus foi feito para um objetivo só, que é deixar o excremento que o corpo se alimenta. E nada mais além disso. Então o que é causado ali de outras formas é antinatural, é contra a própria natureza do corpo.
Isso não é só a teologia que diz, a própria medicina, ela, se for estudada com afinco, com seriedade, você vai ver que tem uma série de consequências para essas práticas. Que nós não vamos entrar no detalhe aqui, porque não é o caso da lição de hoje. Outro elemento é a transexualidade. Os transexuais. E através dessa transexualidade está em questão, está em evidência a discussão de gênero. Só para trazer aqui alguns exemplos, algumas pessoas, os estudiosos da transexualidade, das questões de gênero, muitos da psicologia, político e ativistas, têm defendido que muitas pessoas estão em um corpo que não são dele. O que é a questão de gênero? É a pessoa que está num corpo masculino, com os órgãos genitais masculinos, mas a alma dele se sente mulher. Ou como diz, ou alguém que está no corpo feminino, com os órgãos genitais femininos, mas a alma se sente homem. Isso para eles que é a transexualidade, questões de gênero. Então tem que fazer a modificação desse corpo. Isso é uma aberração, porque o que a Bíblia traz, que nós acreditamos, que Deus criou macho e fêmea e acabou. Não existe esse meio termo, um outro sexo, um meio sexo, um sexo e meio, não existe nada disso. Então, macho e fêmea os criou. Mas o mais grave de tudo isso é ensinar isso para as crianças, como é a proposta desses ativistas. Levar isso para as crianças descobrirem por si próprios se estão no corpo certo ou não. Fazer esse experimento enquanto criança. E leis que vão falar sobre isso, ensinar sobre essas questões. Então, por isso que as lições vêm trazendo que, segundo a Bíblia, isso é um pecado, e é um pecado do corpo. Então pesquise, professor, mais um pouquinho sobre isso. Existem programas, existem filmes, existem tantas coisas incentivando a questão de gênero, que nós precisamos estar antenados e observar segundo a palavra de Deus para ver o que a Bíblia diz sobre estes assuntos para ensinar os nossos alunos. E a santificação do corpo. O corpo precisa ser santo. E quando fala da santificação do corpo, não está implícito aqui apenas questões de roupas. Não são essas questões de roupas somente que vai trazer a questão da santificação. Porque a própria Bíblia diz, ser santo o vosso espírito, alma e corpo. Olha a sua ordem, não é corpo, alma e espírito. Muitos querem fazer a inversão, trazer o corpo ser santo sem que a alma e o espírito estejam prontos para receber esses ensinos bíblicos. Então, o espírito que deve estar santificado, ligado em Deus, na palavra de Deus, recebendo através do Espírito de Deus instruções de santificação, e esse espírito e a alma estão comunicando para o corpo. Vai estar o desejo, a obediência refletida ou consumada no corpo. Claro que um dos pontos da santificação é a palavra. À medida que nós vamos lendo a palavra, estudando a palavra, conhecendo a palavra, ela vai falando conosco, vai nos limpando, vai nos santificando. Um meio é esse. Não adianta querer santificar de outra forma sem ter o conhecimento da palavra, sem saber o que ela ensina para o corpo, para a alma, para o espírito. E nós vamos estudando a palavra, vamos obedecendo a voz de Cristo, vamos fazendo a sua vontade. Quando nós procuramos saber qual que é a vontade de Deus para o nosso corpo, para a nossa vida, para todas as questões da personalidade humana, entender qual que é a perfeita vontade de Deus, fazer aquilo que agrada a Ele, procurar ter essa sintonia com Ele. A nossa comunicação através da oração, do jejum, dos domínios, dos desejos, das obras da carne e etc., do corpo de uma forma geral, da personalidade humana, isso agrada a Deus. Então Ele vai nos ajudar a ser santos, ser separado. Santo significa ser separado, separado do mundo, separado dos pensamentos mundanos, das sugestões para o corpo, separado de tudo. Então o cristão vai se separando, não ficar isolado da sociedade, não é nesse sentido. É que a influência da sociedade, da política, da economia, da filosofia, ela não vai ser absorvida pela mente cristã ou pelas questões do corpo. Nós não vamos imitar as pessoas do mundo. Vamos ter uma atitude diferente, viver em sociedade, comprar, vender, andar, se comunicar normalmente, mas que as pessoas saibam que nós pensamos diferente sobre determinados assuntos, andamos diferente, vestimos-nos diferente, e isso é a nossa santificação do Senhor. Terceiro tópico, nós temos o culto racional e a mordomia do corpo.
Culto racional está falando do raciocínio, é saber por que cultuamos. Por que estamos vivendo neste período? O que nós gostaríamos de deixar de legado quando partirmos se Cristo não voltar? São essas e outras questões que precisam ser analisadas, ensinadas, levar as pessoas a aproveitar a vida, a viver a vida, fazer usufruto da vida, principalmente da vida cristã. Porque nós não aceitamos a Cristo simplesmente para ficar no banco e deixar o tempo passar e só glorificar. Devemos deixar um legado, fazer algo para a obra de Deus. Até porque na nossa partida para o céu, no encontro com Cristo, nós prestaremos conta. Tudo que fizermos, inclusive por meio do corpo, ou bem ou mal, vamos receber essa recompensa no tribunal de Cristo. Então aqui tem algumas questões. O sacrifício vivo, né? Como que deve ser a mordomia do nosso corpo? O sacrifício vivo. No Novo Testamento, a questão do sacrifício vivo e agradável a Deus é o nosso louvor, porque estamos crucificados com Cristo. Então vamos louvar a Cristo por isso, louvar com as nossas atitudes, louvar com o nosso andar, com o nosso entendimento, como que entendemos a obra de Cristo, como que processamos isso, qual que é o nosso raciocínio sobre a obra de Cristo e sobre a nossa viver em santificação. Então colocar isso em prática, viver a vida cristã de uma forma inteligente. Por que louvamos? Como louvamos? Por que aprendemos? Como aprendemos? Todas as questões que envolvem a vida cristã de uma forma racional, quer dizer, de uma forma inteligente, com objetivo, com razão, com explicações racionais. Um sacrifício santo, que é o sacrifício separado, né? Nós somos separados para Deus, exclusivos para Deus. Então não podemos adorar dois senhores ou fazer as coisas de Deus e ao mesmo tempo estar fazendo aquilo que o mundo sugere que façamos. Mas exclusivo, um viver exclusivo para o nosso Deus. E outro ponto é viver conforme a vontade de Deus, Ele olhar a nossa vida e se agradar daquilo que fazemos. Porque quando tudo que nós fizermos para engrandecer o nome de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja louvado, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja entendido, a palavra seja pregada, as pessoas entendam, vivam. Não é uma vida só por viver. Tantas pessoas passam por esta vida e passam 60, 70, 80 anos, mas não deixam expressão nenhuma, simplesmente passaram pela vida, não deixaram nenhum legado. O tempo, nós estamos inseridos neste tempo e o tempo passa muito rápido. Agora há pouco nós tínhamos 10, 12, 15 anos, 18 anos. Daqui a pouco já não estamos mais presentes nesta vida, nesta terra, já fomos. Como diz a Bíblia, né, a vida do homem é como uma flor da erva, segue-se a erva, cai a sua flor. Assim é toda a glória do homem. Então, passageira. Mas nesse momento passageiro, o que interessa para nós é fazermos algo para Deus, que deixe impressionado na sociedade ou na própria igreja, na comunidade cristã, aquilo que fizemos. Que fique de lição, que fique de legado, que as pessoas se lembram daquilo que deixamos. E tome, por exemplo, para fazer o melhor para Deus. Então, a mordomia do corpo é exatamente essa, entender por que nós estamos nessa vida, por que você veio, por que você acha que surgiu na vida, por que você pensa que Deus te colocou, para quê? Para que Deus te colocou? Para que você existe? Você está ouvindo esse vídeo, qual que é o objetivo de você estar com essa idade que está? Aonde está? No lugar que está? Por que você está aí? Qual é o objetivo da sua vida? Você já pensou para isso? Já perguntou para Deus? Se fez entender por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual o objetivo que Deus tem com a minha vida? Ou simplesmente para passar, sem deixar nenhum legado, sem nenhuma aprendizagem? Qual que é o objetivo geral da sua vida? Por que Deus permitiu que estivéssemos vivos hoje, neste tempo agora? Qual que é o nosso objetivo? Então vamos descobrir isso com a racionalidade e procurar fazer aquilo pelo qual Deus nos inseriu no mundo. E assim estaremos fazendo a vontade agradável de Deus e o nome de Cristo será glorificado. Então tudo que nós estamos carregando, para concluir, tudo que nós estamos vivendo, que nós temos, o legado, é para ser administrado segundo a vontade de Deus, para que ele cresça e nós diminuamos, para que o nome de Cristo seja glorificado. Portanto, professor, professora,
Vamos levar os nossos alunos a entender qual é o objetivo da vida, por que existimos. Não é mais aquela questão, quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Nós sabemos quem somos. Somos criatura de Deus, filho de Deus. De onde viemos? Viemos do passado, onde Deus criou os nossos antepassados, Adão. Para onde vamos? Vamos para o futuro. Se é cristão, vai para o céu. Se não, perde a salvação. Agora, qual o objetivo da nossa vida? Qual a necessidade? Qual o interesse de Deus? Qual a tarefa que Ele nos legou para essa vida? Então vamos desenvolver essa tarefa com prioridade. Essa é a mordomia cristã. Ele nos deixou nessa vida simplesmente por deixar? Como alguém abandona um carro? Não. Tem um objetivo. Todos nós temos um objetivo na vida. E quando nós buscamos de Deus, qual é o objetivo que Ele tem com a nossa vida? Por que esse período curto que eu estou na Terra, Deus permitiu, e qual a atividade que Ele quer que eu desempenhe? Isso é a mordomia cristã. Quando nós descobrimos isso, qual que é o objetivo, por que eu surgi, por que eu estou aqui, então vou fazer aquilo pelo qual Deus delegou, essa é a mordomia cristã. Aí nós vamos executar exatamente a vontade de Deus, deixar o legado, o nome dele vai ser glorificado e a vontade dele executada, e nós seremos recompensados. Que Deus em Cristo te abençoe, professor, professora. Uma boa aula para todos.